E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada hoje em números racionais, tá? Mas antes se inscreve, dá o joinha aí, vai ajudar um tantão. Olha só, antes de estudar números racionais, nós estudamos dois conjuntos. Os dos números naturais, a gente representa esses números naturais pela letra N, tá? São todos os números que a gente utiliza para código, utiliza para ordem e assim por diante. Depois, nós vimos os números inteiros, representado aqui pela letra Z, tá? E aí já vai entrar um outro tipo de número. Além dos positivos aqui e do zero, a gente vai acrescentar aí os números negativos. A gente percebe aqui alguns exemplos, né? Menos 10, menos 68, menos 98 e assim por diante, tá? Agora, a gente vai dar uma analisada em números racionais. Então, representamos esses números racionais pela letra Q. E aqui, meu povo, a gente vai começar a analisar outros tipos de números. Além do que já analisávamos, vamos ver as frações positivas, as frações negativas, tá? Os decimais exatos positivos, os decimais exatos negativos, as dízimas periódicas simples, as dízimas periódicas compostas, sejam elas positivas ou negativas. Beleza? Então, ó, algumas observações que vai ajudar você, principalmente na resolução de algumas atividades e tudo mais. Ó, todo número natural é um número racional, mas nem todo racional é natural. E aí a gente consegue perceber alguns exemplos. Ó. 5 é um número natural e racional ao mesmo tempo, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente consegue perceber que o 5 está aqui dentro ó, do conjunto dos números naturais. Perceba que o conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números racionais, tá? Então, perceba que todo elemento daqui, dentro desse verdinho, está dentro do azulzinho, tá? Mas nem todo elemento que está dentro do azulzinho, ó, está dentro do verdinho. Então, aí a gente consegue fazer essas afirmações. 5 é um número natural e racional ao mesmo tempo. Mas se a gente pega, por exemplo, 7,2. 7,2 ele é racional, mas ele não é natural. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Outra afirmação. Todo número inteiro é um número racional, mas nem todo racional é inteiro. Por exemplo, menos 12. Menos 12 é um número inteiro e racional ao mesmo tempo. Mas menos 2 terços é racional, meu povo, mas não é inteiro, tá? Uma outra afirmação que a gente consegue fazer, analisando aquele diagramazinho, é todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Aqui, ó, 125, por exemplo, é um número natural e inteiro ao mesmo tempo. Mas quando a gente começa a analisar um negativo, por exemplo, menos 17 é um número inteiro, mas ele não é natural. Então, se atentem a isso, tá? Números racionais podem ser definidos utilizando essa notação aqui, um A e um B, de tal forma que A e B são números inteiros, mas o B, ou seja, esse número que está no denominador, não pode ser zero. De certa forma, os números racionais são todos os números que podem ser representados na forma de fração. Por exemplo, se a gente pega aqui os dois decimais exatos, menos 9,81, a gente pode representar esse decimal exato como uma fração, menos 981 sobre 100. Da mesma forma, 2,5 representar como 25 sobre 10. Além disso, nós temos aqui uma dízima periódica, né? 0,333333. A gente vai ver isso em vídeos posteriores. E a gente consegue representar ela também na forma de fração. Mas percebam outra coisa. Essas frações são formadas por números inteiros. Tanto os numeradores quanto os denominadores. Eles são formados por números inteiros. Então, olha só, outros exemplos. Menos 5 sextos. Aqui é um número inteiro. Aqui também é um número inteiro. 7/500, menos 9 sétimos, meio, tá? Então, todas essas frações que pertencem ao conjunto dos números racionais são formadas por tanto os numeradores quanto os denominadores por números inteiros, tá? Vamos lá.
e o denominador não pode ser igual a zero. Gente, se a gente tem uma situação dessa aqui, 0 sobre 10, o denominador aqui é 10, o numerador é 0. Uma situação dessa aqui é permitido, que é como se nós pegássemos o 0 e tentássemos dividir o 0 em 10 partes. Ou seja, se eu tenho R$0 e vou dividir para 10 pessoas, cada um vai ficar com 0, tá? Mas uma situação dessa aqui, 10 dividido por 0, ela não é permitida, tá? Para ser considerada um elemento do conjunto dos números racionais. Vamos lá, uma reta numérica é aquela reta que a gente vai representar e organizar os nossos números. Aqui nós temos os números inteiros, tá? Os positivos, os negativos e o zero. E a gente vai representar na reta numérica alguns números. Por exemplo, aqui ó, o 3,5. O 3,5, meu povo, está entre o 3 e o 4. Então, perceba que ele está exatamente no meio, ó. Então, eu represento ele aqui no meiozinho. O B, 0,2. 0,2 é maior que 0 e menor que 1. Então, ele está entre o 0 e 1. Então, ele está entre esses dois. Só que perceba, eu não posso colocar de forma aleatória aqui. Eu tenho que perceber que ele está mais próximo do 0, ó. Então, represento aqui, ó, mais próximo do 0. Olha o C, menos 2,7. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque ele está negativo, tá? Se ele está negativo, então ele vai ficar entre menos 2 e menos 3, porque eu consigo observar a parte inteira dele, ó. Então, represento ele aqui. Mais próximo do menos 3 do que mais próximo do menos 2. O D. Ah, mas está na forma de fração. Mas é fácil, meu povo. Se a gente quer representar uma fração na reta numérica, a gente transforma essa fração em decimal. Quando a gente transforma essa fração em decimal, a gente vai achar menos 0,6. Então, a gente consegue representar ela mais ou menos aqui, ó. Tá? Olha aqui o ponto é 2,1. Bom, 2,1 é positivo, está entre 2 e 3. Então, ele se encaixa aqui, ó. Por último, mais ou menos importante, o menos 1,3. Menos 1,3, se a gente analisar a parte inteira, é menos 1. Então, ele está entre menos 1 e menos 2. Ou seja, está mais ou menos aqui, mais próximo de menos 1. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Módulo ou valor absoluto. Gente, quando a gente fala em módulo, a gente está falando da distância desse determinado número que a gente está analisando até o zero. É bem simples, ó. Se a gente está analisando, por exemplo, o menos 7, a distância de menos 7 até o zero vai ser o 7. 7 números, né? Se a gente está analisando o módulo de 10, é a distância de 10 até o zero. São 10 números. Aqui, menos 8,2. Quando a gente analisa o módulo disso, vai ficar 8,2. Perceba que todos os resultados até agora são positivos, né? Até porque a gente não considera uma distância negativa. Então, a gente vai considerar aqui os resultados positivos. Ah, professor, se o módulo for positivo, se o módulo de um número positivo, vai ser positivo. E se o módulo de um número negativo, vai ser negativo. Aqui também outros exemplos. Módulo de menos 5 sobre 2 é 5 sobre 2. Módulo de 0 é 0. Vamos lá, vamos comparar aqui. O que é comparar, meu povo? Comparar é eu fazer a análise de dois ou mais números de tal forma que eu consiga dizer quem é maior e quem é menor. Então, qual é o primeiro passo aqui? Se a gente está analisando dois números decimais, a gente analisa a primeira parte inteira. Ó, 2,75 e 3,14. Ah, professor, mas aqui a parte decimal é 75, é maior que 14. Mas isso não vai ser importante para a gente agora, porque o primeiro passo é analisar a parte inteira. Perceba que aqui é 2 e aqui é 3. A parte inteira desse número aqui ela é maior. Então, a gente pode afirmar que 3,14 é maior que 2,75. Tá? Olha aqui um outro exemplo. Estou comparando agora dois números negativos. Pessoas, quando eu estou comparando dois números negativos, aquele que está mais próximo do zero é maior. Então, aqui eu já consigo afirmar que menos 0,23 é maior que menos 2,48. Outra coisa, quando a parte inteira
possuem os mesmos números, então a gente consegue analisar através das casas decimais. Aqui nós temos uma análise entre o número positivo e o número negativo. Então aqui a gente já consegue afirmar de cara que o positivo sempre vai ser maior que qualquer número negativo. E aqui, perceba que a parte inteira é igual. Então a gente tem que analisar a parte decimal. Só que aqui tem 3 casas decimais e aqui só tem 2 casas decimais. Então, para facilitar a visualização, não é obrigatório, tá? Entenda, é para facilitar a visualização, a gente vai deixar os 2 números com o mesmo tanto de casas decimais. Então eu boto um 0 aqui, ó, para facilitar. Então, agora eu consigo afirmar que 1,025 é menor que 1,30. E se eu quiser comparar 2 frações? Bom, se essas frações tiverem 2 denominadores iguais, já fica mais fácil. Eu analiso só o numerador. Nesse caso aqui, as 2 frações possuem denominador igual a 5, então eu analiso o numerador. Como 1 é menor que 2, eu consigo afirmar que 1/5 é menor que 2/5. Mas se eles tiverem denominadores diferentes, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Eu tenho que fazer o MMC. E o MMC de 4 e 5, nesse caso, vai ser 20. O que eu faço? Divido pelo de baixo aqui e multiplico pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Tá? E faço o mesmo processo com a outra fração. 20 dividido por 5 vezes 2, a gente acha 8. Como os denominadores são iguais, a gente analisa os numeradores e consegue afirmar aqui que 15 vinteavos é maior que 8 vinteavos, tá? Então, a gente pode afirmar que 3/4 é maior que 2/5, beleza? Tranquilo, meu povo? Espero ter ajudado vocês. Dá o joinha aí, compartilha e até a próxima. Tchau, obrigado!